dia, queridas chamas gêmeas. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em paz. Sejam bem-vindas a esse 18º dia da nossa 20ª jornada de alinhamento espiritual e energético. Estamos aí dando esses últimos passos dentro desse movimento integrado com as forças celestiais que estão nos conduzindo. A cada dia a gente vem dando pequenos saltos de elevação na nossa vibração que nos colocam em outras linhas de tempo. Todo dia, todos os dias, você entra numa nova linha de tempo, onde novas situações vão se manifestar, você já não é mais a mesma, você já vai se transformando nesta versão expandida, vivenciando seu processo ascensional conscientemente e se transformando a cada dia mais numa co-criadora consciente. E a cada dia, esses sinais e essas manifestações vão se integrando na sua vida. E a gente tem visto sinais para todos os lados, a cada momento que a gente vem trazendo, não só os ensinamentos, que são muito importantes neste momento que estamos vivendo, nesse processo ascensional, como também as curas compatíveis com a nova energia que estamos ancorando. Ou seja, a cada movimento que fazemos, um novo desdobramento de cura se manifesta. Cura, lê-se transmutação de memórias. Ou seja, essas memórias vão ficando cada vez mais distantes do nosso campo áurico. E por conta disso, a nossa vibração expandida, nós passamos a ver, experimentar, desfrutar e sermos um canal das forças da luz mais competentes com a nossa energia. Acredito que desde ontem muitos vivenciaram muitos processos, a canalização de ontem foi muito forte, apesar de ainda não termos conseguido difundir ainda mais esses ensinamentos, mas estamos dando os nossos passos incansavelmente, todos os dias um pouco mais. E hoje eu estava aqui tentando elaborar mentalmente, que a ideia é trazer com clareza todos os movimentos que vêm sendo feitos. Eu vou tentar. Primeiro, nós vamos ser levados hoje para fazer uma limpeza profunda nesse cordão etérico de um grande mal que afugenta os divinos masculinos, ou a energia masculina. Nós já fizemos essa cura dentro de um outro movimento vibracional, e hoje nós vamos dar mais um salto nessa limpeza, que é a cura do remorso. Hoje nós fomos levados ao conhecimento, junto com os nossos mestres, que o remorso é uma face de uma mesma moeda do rancor. E eu achei interessante este entendimento, que é como se um lado manifestasse o rancor, o ressentimento, enquanto o outro manifesta o remorso. Dito isto, eu vou contar para vocês algumas histórias para deixar esse movimento mais leve, para que a gente consiga adentrar esse campo e para que você solte as resistências, caso ainda haja, não somente dessa vida, mas de outras vidas, algum ressentimento que ainda manifeste remorsos. Lembrando que tudo que acontece com a dupla é acordado entre eles, ou seja, vocês estão confrontando as próprias sombras. Então, todos os movimentos que são feitos na energia masculina, que você considera algo que possa gerar remorso, isso também é parte do seu processo ascensional
isso em algum nível também ressoa com você e é parte também da sua limpeza, de todo esse movimento de fazer essa limpeza das sombras que a dupla faz durante o processo ascensional. Há cerca de um ano atrás, um ano não, foi em junho, 7 meses, 8 meses, mais ou menos, nós nos mudamos para esse apartamento que nós estamos aqui. Alguns dos que estão acompanhando a gente mais de perto, fazem parte das tutorias do final de semana, acompanham de forma mais próxima os movimentos que a gente vem fazendo. E acho que a grande maioria, porque nós compartilhamos também no grupo das jornadas, assim que nós chegamos nesse apartamento aqui, os mestres, chegamos não, até antes de mudarmos, os mestres nos falaram que nós ficaríamos um ano, aproximadamente, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da minha obediência em fazer as mudanças que precisam ser feitas para que a minha vibração se eleve. Então, aí é com você e comigo, né? Os movimentos que precisam ser feitos para que a nossa vibração se eleve é com a gente. E nós entendemos aquilo e começamos a receber várias sincronicidades, isso inclusive foi compartilhado no grupo da tutoria. Várias sincronicidades de uma imobiliária que mostrava um apartamento com a vista para o mar. E eu me lembrei de que quando eu comecei o meu processo de despertar espiritual lá em 2019, através de ser ativada por ter reconhecido a minha contraparte espiritual, o meu complemento divino, eu me via dentro de um apartamento que tinha uma vista para o mar. Não que eu tenha tido esses sonhos, apesar de não ter nenhum problema em tê-los, mas eu confesso que eu nunca sonho, não, nunca foi algo que eu pulsasse. Quanto mais você pulsa pelas coisas do espírito, mais o espírito manifesta a matéria da forma mais linda e poderosa. E eu, quando vi chegando aquelas várias notificações, eu me deparei com uma imobiliária que insistia em me mandar aqueles posts, e que se chamava Nova Aliança. E eu senti que naquele nome, Nova Aliança, tinha uma mensagem. E cheguei a compartilhar isso. Eu não me lembro se eu curti, ou se eu comentei, ou se eu fiz. Algum movimento eu fiz, porque eu recebi um e-mail dessa imobiliária na época, se disponibilizando para estar nos ajudando ali a encontrar o apartamento dos sonhos. Naquela mesma época, nós havíamos feito o reconhecimento da Marcela, que estava ali tendo muitas, nossa filha, que estava tendo muitas sincronicidades conosco e mandando muitos sinais, e aquilo tinha acabado de acontecer. Então, o nome da Marcela estava muito presente. Eu agora não vou me lembrar, mas eu acho que tem um outro detalhe que eu não estou me lembrando agora nessa sincronicidade com o nome Marcela. Talvez a Marcela me ajude nisso. Eu só sei que quando eu recebi o e-mail da imobiliária, no final, a pessoa que assinava se chamava Marcela. E aquilo eu falei, nossa, tive certeza que não só havia uma sincronicidade que estava me apontando para uma linha do tempo no futuro, onde alguma coisa se desdobraria. E eu guardei aquela informação e compartilhei também em vídeo contando essa história. Pois bem, assim que nós voltamos de viagem agora, os mestres começaram a falar, está chegando a hora da mudança. Aí eu falei, mas já? Ah, parece que está cedo ainda. Aí eu falei, está chegando a hora da mudança. E eu fiquei apenas aberta para que isso se manifestasse. Ainda não se manifestou, só para adiantar vocês. A história que nós vamos contar envolve o processo de cura que vamos fazer hoje. Pois bem, eu comecei a apenas me sintonizar, como todas as vezes que mudamos, sem procurar, sem buscar, sem falar, nada, nenhum movimento. Um belo dia, 2 semanas atrás, eu vou no meu cabeleireiro, que eu sempre vou aqui, tinha chegado de viagem, estava precisando de um trato,
Quando eu cheguei lá, ao meu lado tinha uma corretora de imóveis. E ela começou, o nome dela é Silvana, se apresentou, e eu achei aquela sincronicidade de prisão. Não, tem vários apartamentos aqui, alugo apartamentos de alto padrão e tal. E eu, então, me dá o seu contato. Eu achei que o sincrônico. E, nossa, que interessante. Acho que vai se manifestar mesmo, porque apareceu já uma corretora de imóveis. E ela começou a me mandar alguns imóveis. E eu olhava, não sentia que tinha aquela liga. Mas aberta, seguindo o fluxo, sem movimentos, apenas atenta aos movimentos e aos sinais. Um dia eu estava aqui, falei, nossa, não tinha marcado unha, não tinha marcado nada, e nesse salão que eu vou, você tem que marcar. Aí eu falei, vou lá tentar, ver se eu consigo fazer pelo menos uma hidratação desse cabelo, depois dessa viagem, meu Deus, a gente voltou totalmente ressecado, pele, tudo descascando, nossa, muito frio que a gente pegou lá, e realmente, quando eu cheguei lá, eu perguntei para a moça, né, se tinha horário, ela foi ver, chegou a Ana, que é um amor de pessoa, que sempre que faz depilação, ela chegou, Cláudia, eu preciso te apresentar uma pessoa, porque aquele dia você conhecia a Silvana, mas eu senti que não era ela para você. Eu vou te apresentar a corretora que alugou o meu apartamento. Cláudia, Marcela. Aí quando eu olhei para Marcela, eu me lembrei do e-mail e eu fiquei toda arrepiada, ainda mais pelo fato de eu estar ali, por ter sido movimentada para estar ali. Eu não estava ali porque eu tinha agendado, porque eu fui ali na sorte para ver, e a moça estava saindo da sala de depilação dela. E ali, quando eu olhei para aquela moça, eu falei, nossa, que coisa. E guardei aquela informação. Saí dali, fiz o cabelo, tá? Saí dali, fui num restaurantezinho ao lado. Quando eu me sento para almoçar, parece um senhor distinto, cabelos bem brancos, deve ter quase 80 anos. Eu posso sentar aqui, é um lugar que as pessoas compartilham a mesa. Falei, claro. Aí ele se sentou e começou a falar no telefone. Não, esse apartamento aí, olha, que não sei o quê. Aí eu falei, nossa, pai, realmente o apartamento está no meu campo aqui. Esse homem veio do meu radar sentado aqui. Falei, gente, que coisa interessante. Que ele aguardando o desdobramento, ele terminou o telefone e começou a falar, os apartamentos aqui subiram muito. Não, sua aluga é o alugo. Eu vendi um apartamento meu em Camboriú e comprei 3 aqui, porque lá tudo é muito caro. Eu saí de lá, inclusive, por causa disso, que é custo de vida caro em Camboriú. Enfim. Aí ele falou do apartamento, eu falei que também estava procurando, que inclusive tinha acabado de conhecer uma corretora. Ele disse, os meus estão ocupados, mas não sei o quê. E aí falou aquele papo ali, eu achei interessante aqui, eu guardei a informação, segui meu rumo. Quando foi 2 dias atrás, eu estava almoçando no mesmo lugar, conversando com meu ex-marido, que, como vocês sabem, está se recuperando, convalescendo do problema que ele teve. E eu falando, contando essa história para ele, a história que a Marcela tinha aparecido, que sincronicamente, só que ela não tinha feito contato comigo ainda. Aí eu falei, apareceu, eu estou só aguardando, porque eu sei que aquela moça ali vai desenrolar alguma coisa, algum lugar que eu preciso estar, porque vem cheio de sinais, eu estou só aguardando o que vai acontecer. E engraçado que naquele dia, eu estava conversando com um senhor, e que sentou na minha mesa. Contei a história para ele. Logo após isso acontecer, quando eu estou conversando, esse senhor aparece na minha frente. Eu falei, gente, olha aquele homem ali que eu estou te contando a história, ele está aqui na minha frente, olha que coisa. Eu falando que ele era de Camboriú. Eu falei, olha que coisa. Eu falei com ele, olha, Camboriú está no campo, tem alguma coisa aí que eu preciso ligar os pontos. Isso é um código. É possível que eu acabei de falar. O senhor apareceu na minha frente. Aí o Valmir fica de boca aberta, né? Porque ele fica perto de mim, as pessoas que viajam também ficam impressionadas, porque é assim o tempo inteiro. Não é uma coisa uma vez outra. Não, é o tempo inteiro esses sinais aparecem. Aí, tá. Falei assim, só falta a Marcela me mandar uma mensagem falando de algum apartamento. O que aconteceu? Exatamente isso. A Marcela fez contato logo em seguida, mandando 2 apartamentos para que eu pudesse vir. Um deles chamado Elegância, aqui próximo, muito perto. E
Eu olhei as fotos, o vídeo do apartamento, né? Olhei mais ou menos, mais preocupada em entender todo esse mistério. Agora eu vou voltar um pouquinho para continuar a história daqui a pouco para vocês. Teve um dia, cerca de acho que 2 semanas atrás, que nós fizemos o ancoramento do código 537. Você se lembra? Que é o código que faz a cura exatamente do rancor, do ressentimento. E foi um movimento muito poderoso. Pois bem, no dia que nós fizemos aquele ancoramento energético daquela cura, no outro dia eu saí para caminhar com o Gaelzinho. Quando eu saí para caminhar com o Gael, eu vou passar em frente a um prédio chamado Elegância, próximo aqui ao meu apartamento, quando um carro preto, eu tenho filmagem disso, começa a sair da garagem desse prédio. Esse carro preto, quando eu olho a placa dele, 537. Aí eu falei, não, não, não é possível, porque agora está assim, a gente faz o ancoramento no dia, no outro dia vem um, vem dois, vem três códigos confirmando o movimento, né? Como vocês viram ontem com 633. Pois bem, eu filmei, e, meu Deus, que coisa impressionante, senti que também aquele movimento daquele carro saindo daquela garagem, com aquele código que nós havíamos acabado de ancorar, um código crístico. Sempre que eu vejo um código crístico, eu paro, porque é muito poderoso. Sempre que eu vejo um código crístico, eu vejo qualquer coisa e paro para me conectar com aquela frequência. E passou. Pois bem, ontem, a querida Marcela marcou às 4h30 da tarde, quando nós olhamos esse apartamento no edifício Elegância, e óbvio que eu já tinha me esquecido dessa história do carro, estava ali aberta para as infinitas possibilidades do universo e me conectando com as forças da luz. Quando eu cheguei no prédio, saí 4h25, mais ou menos, cheguei, pisei no prédio, meu telefone mandou uma notificação quando eu olhei que eu pisei, era 16h36. Era o código 636 da abundância poderosa na matéria. E quando eu cheguei, que eu já vi a entrada do prédio, muito bonita, muito interessante, aí eu segurei aquele código, vamos lá, vamos lá. Aí, daí a pouco, a Marcela chegou junto com uma outra corretora e fomos lá olhar o apartamento. Realmente muito bonito, apartamento, bem do tipo que a gente gostaria mesmo, mas ainda não tive certeza, falei, vou, a não ser do forno de micro-ondas, que quando eu cheguei, ele estava marcando 22 horas e 22 minutos. Aí eu fui lá e tirei uma foto, nossa, estava com a hora errada, né? Para os incautos, para aqueles que são guiados pela luz, a hora estava certíssima, assim que nós pisamos 22 e 22. E logo ele mudou para 22 e 23. Enfim, estávamos ali e elas resolveram nos mostrar as vagas de garagem. Ah, tem 2 vagas, e não sei o que, explicando, né? E os mais preocupados nas questões espirituais. Ah, porque a vaga é muito valorizada, porque são vagas separadas, né, uma atrás da outra, e dando toda aquela conversa da pessoa que trabalha com isso, que tem que realmente falar dos benefícios de um apartamento que tem 2 vagas que são separadas. Aí fomos na vaga, não é essa aqui, que realmente é um condomínio grande. Ah, não é essa aqui. Aí eu fico pensando cá comigo, para que eu estou procurando vaga de garagem se eu gosto mais de andar de Uber? Mas tudo bem, vamos lá. Vai que o universo quer me mandar um carro, aí eu estou aqui botando resistência. Resistência interna, mas eu estava indo de boa, conversando. Ah, não, é num outro lugar. E descemos para achar a vaga de garagem deste apartamento. Quando nós chegamos, assim, eu estou andando assim, nesse espírito que eu estou falando assim, ai, tá bom, vamos andar, já tem alguma coisa aqui que não é possível. Que a gente chega, eu entro de frente para esse carro preto de placa 537, estacionado ao lado da vaga de garagem, que era o apartamento que nós estávamos. Quando eu olhei aquele carro, eu fui tomada por uma alegria, por uma força da luz, que eu não me aguentei. Eu falei, meu Deus, eu vim aqui, eu andei até aqui, esse tempo todo que a gente está andando, procurando uma vaga de garagem, vocês estão me falando do que é. Eu vim aqui para encontrar esse carro. E a Marcela, na hora que eu falei isso, ela começou a ficar toda arrepiada. Eu não tinha falado nada do que eu fazia, do que eu... Nossa, não sei por que está me seguindo os arrepios, eu estou ficando toda arrepiada. Aí eu falei, pois bem, esse código aqui é um código crístico da ascensão espiritual que nos cura do rancor e do ressentimento. Aí ela
sentiu aquele. E a gente começou ali a falar um pouco do que a gente fazia. Depois, em seguida, paramos para tomar um café. E a Marcela, com os olhos arregalados, atenta a tudo que a gente falava. Mas como que você é inteligente? É bom escutar você falando, que parece que as coisas vão se conectando. Eu tenho uma coisa na minha vida, sabe? Eu tive uma filha há pouco tempo, eu tenho um relacionamento novo, mas eu tenho algo em mim que me dói muito ainda. Eu queria me livrar desse sentimento. Aí na hora os médicos falaram assim comigo: ela é do signo de Capricórnio, assim como o seu complemento divino, que também tem uma dor de remorso. E o que ela sente é remorso, é a outra face do ressentimento. Isso foi rápido. Aí eu perguntei para ela assim, qual é o seu signo? Aí ela falou, Capricórnio. Aí quando ela falou Capricórnio, eu falei, nossa, eu não sei se eu vou alugar esse apartamento, mas eu sei que existe um movimento de cura muito grande acontecendo aqui. E você veio como um sinal da luz para que a gente ancore essas forças e para que eu tenha consciência que me permita acessar os portais da luz e trazer essa cura para a manifestação. Quando você é guiada pelas forças da luz, e assim como disse o versículo bíblico, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Espírito esteja te guiando. Ser consciente dos processos da luz é estar aberta para a cura. O apartamento, ele vem como tiver que vir. O mais importante de tudo isso é trazer à luz a consciência e a frequência compatível com a transmutação de uma memória muito enraizada no coletivo masculino, que traz um remorso muito grande por ações feitas, por decisões tomadas, e muito também por não conseguir ter força para movimentar o que gostaria de movimentar. Isso traz dor, remorso e paralisação. Falar disso traz uma intensa movimentação dentro do meu coração, porque eu vivo uma história muito dolorida em relação a isso. Eu vivo o que eu digo porque quando você vive um processo ascensional em dupla, como nós falamos, o que acontece com o outro também acontece com você. Você também é parte. Tudo que o outro está vivendo, todos os desafios, também são seus desafios. E todos os desafios que você vive também são desafios dele. Apenas a diferença é que vivenciar um processo estando desperto, ao mesmo tempo que é desafiante, é um grande privilégio que o feminino divino recebe neste agora, de estar desperta para todos os processos que vivencia. E ali, quando a Marcela me falou que ela não conseguia se entregar totalmente para esse movimento que ela vive agora, apesar de amar o relacionamento que ela está, por conta de uma decisão, ela não entrou em detalhes, nem precisava. Ela tinha tomado que ainda trazia um remorso dentro dela. E eu pude dizer para ela aquilo que eu vou dizer para vocês aqui hoje. Quando isso acontece, existem dois caminhos que você pode tomar. Um caminho é este caminho da paralisia, que é o caminho do remorso e que é o caminho da culpa. O caminho da paralisia, o caminho do remorso, o caminho da culpa te deixa num fluxo constante, doendo, criando e recriando o mesmo processo que propiciou essas dores, ou seja, você fica com a culpa e com o remorso que provoca um extremo desgosto na vida,
Você vive chafurdada dentro de um estado permanente de dor, que faz com que você crie fantasias. Ou seja, você cria simulações de você que não são você, que interagem com a vida, como um fantoche, como um boneco, andando aqui, andando ali, criando uma fantasia de alguém que não é você. Isto é muito dolorido e muitas vezes pode vir disfarçado de conquistas materiais, disfarçado de grandes afazeres e viagens e situações que são simuladas para preencher esse imenso vazio que se desdobra pelo desgosto que sente por um grande remorso que habita o centro do ser. Em contrapartida, o feminino, curado pelo código 537 ancorado, não sente mais ressentimento e rancor. No Código Crístico da Ascensão, que nós ancoramos, o Código 537, nós contamos a história de Pedro que negou Jesus. E por conta disso, ele vivia num estado constante de remorso. Como Jesus não ressoava com o ressentimento, não existia ressonância para o ressentimento, a cura de Pedro foi instantânea, assim que houve o confronto e a confissão amorosa. Se você não ressoa mais com o ressentimento, você está com competência energética para curar o remorso, que ainda está vibrando no campo unificado e no cordão etérico que você compartilha com a sua chama gêmea. Para que isso aconteça, nós vamos nos lembrar de uma palavra de Jesus que diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. E aí nós vamos falar do arrependimento, que é a segunda coisa que você pode fazer quando você se arrepende de algo. O arrependimento, diferente do remorso, ele te justifica diante do Espírito. O arrependimento, totalmente diferente do remorso, ele traz a novidade do ser e ele produz frutos de arrependimento. E os frutos do arrependimento é novidade de vida. Ou seja, as práticas que você tinha antes, a partir do momento que você confessa e deixa e se arrepende, você se torna competente energeticamente para vibrar na novidade da boa nova que traz a justificação e a consciência crística. Escolher o remorso é escolher a paralisia, como muitos que ainda não desfrutam do fruto do Espírito, que produz toda sorte de novas conquistas, novos apartamentos, novas ideias, novas manifestações, novas viagens, a novidade de toda sorte de coisas que você quiser manifestar, desde que o pulso e o impulso dessas manifestações seja a guiança do Espírito. Você se sente competente energeticamente hoje para manifestar essa poderosa cura do remorso que produz a paralisia e o desgosto na vida? Você sente que não ressoa mais em você nenhum ressentimento? Ou ainda tem alguma coisa? Se tiver,
você pode se arrepender. Se arrepender com o Espírito é deixar isso e permitir que a luz da consciência crística penetre os recônditos da sua alma e purifique todos esses lugares, assim como Jesus, com a sua frequência vibrante, fez com Pedro, ao não ressoar com o remorso de Pedro, que fazia com que ele se afastasse, não quisesse nem chegar perto de Jesus. Tamanho remorso que vibrava nele. De um lado, o remorso de outro, o ressentimento. Isso produz toda sorte de dor e tristeza neste agora. Os divórcios que acontecem assim. De um lado, um que não sente arrependimento, porque o arrependimento produz frutos de vida, mas sente remorso, que produz mais do mesmo. Mais do mesmo. A pessoa, sem querer, continua nas mesmas práticas, por mais que o remorso doa, porque te coloca num lugar diminuto na vida e que gera muita, muita dor. E você passa a viver num estado de desgosto, onde você não acredita mais em nada. Ao passo que o arrependimento produz os frutos da vida, porque automaticamente ao se arrepender é como se você se desplugasse. E o arrependimento não é vibrar na culpa e no remorso. O arrependimento é abrir-se para que o Espírito que justifica adentre esses lugares e comece a te limpar e a te lavar. Se você ainda ressoa com algum nível de ressentimento, seja porque o outro não correspondeu às suas expectativas, ou seja, porque parece que você faz tanto e o outro não movimenta nada, seja qual for a justificativa que você traga para este ressentimento, que, preciso dizer, muitas vezes o feminino divino, ela tem muitos eventos que podem manifestar o ressentimento. Não é fácil passar por todos eles, ressignificando tudo isso e ainda assim permanecendo alinhada. Eu não quero com isso justificar o seu ressentimento. Ao contrário, eu quero convidar você a soltar completamente esse ressentimento através desse poderoso código 537, já ativado em nosso campo toroidal, áurico, cósmico, quântico. Vamos, então, nos preparar para adentrar o campo unificado das chamas gêmeas. Estaremos hoje fazendo uma poderosa cura coletiva, onde o coletivo também poderá acessar esses movimentos que estamos trazendo, como o cálice que somos da luz, o grau que somos, onde todos os movimentos da nossa vida, eles portam códigos de luz que desbloqueiam. Enquanto você se prepara, e nós estamos aqui abertos para a luz, aguardando as novidades que vão se desdobrar. Outras manifestações que irão acontecer. Com certeza, este salto que você vai dar agora te colocará em outra vibração. Aquilo que você faz por você tem muita força. Mas quando você faz pelo outro, tem força dobrada, triplicada. Feche os teus olhos.